Irmãos, falaremos hoje de um tempo em que a corrupção está solta, em que a decadência moral é cada vez maior e que a impiedade domina. Não falaremos dos dias de hoje, embora bem que essas palavras se aplicariam também à nossa realidade. Mas falaremos sobre um tempo em que a situação do reino de Judá estava terrível, um tempo em que o rei Josias assumiu o seu reinado. Então, apenas para que os irmãos saibam um pouco do contexto, houveram alguns reis bons ao longo da linhagem de Israel e de Judá, particularmente Judá, em que houve sempre uma única dinastia de filhos de Davi, descendentes dele. E assim como Davi foi um bom rei, houve o rei Asa, houve o rei Joás, houve o rei Ezequias e temos aqui o rei Josias. Antes do rei Josias, houveram o seu bisavô Ezequias, então, que foi um rei bom, como nós falamos. E esse rei Ezequias foi tão bom que, quando ele teve a palavra do Senhor, de que ele teria que arrumar todas as coisas, porque ele haveria de morrer de uma enfermidade, ele ora a Deus e pede mais tempo para ele. Deus concede mais tempo, 15 anos. Infelizmente, ao longo desses 15 anos, ele teve um filho que sucedeu a ele, Manassés, e que foi um rei mau. E a história nos conta que Manassés tinha 12 anos quando ele assumiu o reinado. Então, o rei Ezequias, infelizmente, não teve tempo de ensinar ao seu filho o que era bom. O rei Manassés foi um dos piores reis que o reino de Judá teve. Ele governou durante 53 anos, um dos reis que mais passou tempo adiante do reino. Mas foi terrível para o reino de Judá. Ele foi tão ruim que o seu filho, quando assume após a sua morte, o rei Amon, dura apenas 2 anos e estava tão corrompida a sociedade que os próprios auxiliares de Amon matam ele. E assim, quem assume o reino, depois de 2 anos, quem assume o reino depois é o jovem Josias, com 8 anos de idade. Talvez tenham pensado, esse é uma criança facilmente moldado, facilmente influenciável. Felizmente, Deus cuida do seu remanescente. E assim, o reino de Josias é um reino bom. É escrito em Crônicas, capítulo 34, que o rei Josias foi fiel a Deus. E podemos ler aqui, peço para os irmãos lerem. Até o versículo 4. Só até aqui, está ótimo. Então vejamos esse cenário. Ele era um rei que passou a buscar a vontade de Deus. Um rei que passou a buscar a presença do Senhor, do rei, do Deus, do rei que ele admirava, Davi. Então podemos apenas imaginar, por conta do que a Bíblia nos fala, que ele tinha as crônicas dos reis, a história dos reis antigos contados a ele. E quando ele tinha 16 anos, 8 anos do seu reinado, ele decidiu, esse Davi é um rei bom diante de Deus, eu quero seguir a ele, quero seguir os passos dele, quero seguir o Deus que ele servia. E assim ele tomou essa decisão. E assim, 4 anos depois, quando ele tinha 20 anos, 12 anos do seu reinado, ele começa a fazer, a semelhança de reis anteriores, a reforma do culto dentro do reino dele. Começa a tirar todos os altos, postes, ídolos, tudo aquilo que levava à adoração de outros deuses, que não o Deus único,
e limpando a terra desse tipo de idolatria. Agora, notem, irmãos, que foi uma geração inteira, Manassés, 53 anos, estritamente falando, uma geração são 25 anos. Embora Manassés tenha reinado durante todo esse período, foram 2 gerações em que o culto ao Deus Altíssimo havia sido suprimido dentro do Judá, dentro do reino. Então, imaginemos a situação em que estava a casa de Deus, o templo. Provavelmente estava bem abandonado, provavelmente estava com poucas pessoas ainda servindo lá. E o templo, depois de 50 anos, imagina, sem manutenção, sem nenhum gasto nem nada. Se nossas casas a gente fica 5 anos sem fazer nada, já fica feio. Imagina uma construção antiga durante tanto tempo sem nenhum tipo de manutenção. Por isso nós temos, assim que, voltando para o texto, no 18º ano do seu reinado, ele toma essa decisão de reformar a casa do Senhor. Então deve ter tido uma preparação. Ele pediu para que fosse coletado dinheiro de todos aqueles que iam adorar a Deus. Então as pessoas entregavam essa oferta para aqueles que estavam à porta do templo e juntaram isso durante um tempo. Daí ele fala, é chegado o momento, entrega isso para que seja tocada a obra e seja restaurada, seja reformada a casa de Deus. Então, esse é o cenário que nós temos. Agora, irmãos, imagina a grande surpresa, no meio daquela obra, preparando as coisas, limpando aquilo que havia sido ruído, quebrando alguma coisa para poder reconstruir. O sumo sacerdote encontra o quê? Encontra o livro da lei de Deus. E essa é uma expressão peculiar, irmãos. O livro da lei de Deus. No texto original, literalmente, Sefer HaTorah. Então, o livro da lei. Então, por que é importante isso? Por que estou enfatizando isso? Porque quando a gente fala do livro da lei, a gente necessariamente entende hoje como o povo de Deus entendia naquela época, como os judeus entendem hoje. Estamos falando dos livros de Moisés, estamos falando do Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Quando a gente fala do livro da lei, são esses livros. Nada mais, nada menos. E, então, ressalto isso. Achou o livro da lei, foi lido isso, e o sacerdote percebeu, isso aqui é importantíssimo. O rei precisa saber disso. Agora, imaginemos, irmãos, a situação em que estava a casa de Deus para que tenham perdido o livro da lei, para que ele fosse descoberto agora. Talvez tenha passado 2 gerações sem que fosse pregado a palavra de Deus nesse trecho, no livro da lei, na palavra que é Pentateuco, na lei de Moisés. Imaginem isso, irmãos. Quanto tempo passou sem que fosse meditado, sem que fosse anunciado ao povo a palavra do livro da lei? E então, por que eu estou ressaltando isso? A palavra de hoje é como influenciar uma nação. E, irmãos, nós temos esse ansejo também para que nossa nação seja influenciada pela palavra de Deus, seja influenciada pelo governo do reino de Deus. E se nós vamos trabalhar para influenciarmos, temos que ter um zelo, um cuidado primeiro com a palavra de Deus. Infelizmente não foi isso que aconteceu, né? Mas vimos, pelo menos o rei Josias foi influenciado por bons exemplos, por boas histórias que ele ouviu. Então esse é um primeiro ponto que gostaria de ressaltar com os irmãos, que nós influenciamos aqueles que estão ao nosso redor. Primeiro ponto, pode projetar. Nós influenciamos a vida dos que estão ao nosso redor. Josias, ouvindo a história do rei Davi, ouvindo a história do que o Deus de Davi estava realizando no meio deles, ele soube, esse é o Deus que eu quero adorar, esse é o Deus que eu quero viver, que eu quero servir.
E assim ele teve essa mudança na vida dele. Nós também, irmãos, pelo nosso viver, nós influenciamos aqueles que estão ao nosso redor. Seja com os nossos bons exemplos de piedade, de abnegação, seja com nossos maus exemplos. E por isso, aos que têm filhos, irmãos, cuidado com o exemplo que dão dentro de sua casa. Porque é incrível, as crianças são esponjinhas, absorvem tudo. Até quando a gente acha que não estão vendo, estão observando tudo. Então, irmãos, alerto uma vez mais, que tenhamos bons exemplos para os nossos filhos, que possamos entregar para eles a parte mais preciosa do que nós aprendemos, do que nós temos vivenciado. Nós influenciamos aqueles ao nosso redor, nossos amigos. É uma troca mútua. Nós tanto influenciamos como somos influenciados. E é exatamente por isso que a palavra de Deus sempre frisa que nós necessitamos andar com boas companhias. Salmo 1, nós temos como grande exemplo que bem-aventurado o homem que não anda na roda dos escarnecedores, não se assenta com aqueles que estão sempre fazendo aquilo que desagrada a Deus. Então, leiamos aqui, irmãos. Bem-aventurado. Versículo 2. Vejam, então, a palavra de Deus nos orientando, busquemos boas companhias, porque somos influenciados, porque é natural do ser humano. Nossa vida é uma troca constante. Nós influenciamos, somos influenciados. Então, que tipo de influência queremos ter em nossas vidas? Que tipo de influência queremos deixar àqueles que estão ao nosso redor? E, no entanto, se queremos mudar um país, influenciar um país, começamos com influenciarmos positivamente aqueles que estão ao nosso redor. Tudo começa com pequenos começos. O próprio reino de Deus teve um começo pequeno. E nosso Senhor Jesus, inclusive, usou várias parábolas. O reino de Deus é tal qual a semente de mostarda, que é a menor de todas as sementes, mas quando brota, quando cresce, se torna a maior de todas as hortaliças. O Senhor Jesus começou o seu ministério com 12 discípulos, um deles traidor. Então, com 11 pessoas que podia trabalhar mesmo. Irmãos, esse ministério com 11 pessoas firmes chegou até nós nos dias de hoje. Cruzou os oceanos, foi até Estados Unidos, até Coreia, até o Brasil. E nós recebemos essa palavra de salvação, graças ao nosso Senhor. Então, vejam como a influência é poderosa. Uma boa influência a gente carrega para o resto de nossas vidas. A própria palavra de Deus, quando exorta os pais a ensinarem os seus filhos, daqui eu peço, Deuteronômio capítulo 4, Deuteronômio 6, versículos 4 até 9. E peço para os irmãos lerem também. Aqui. Esse é um trecho famoso chamado Ouve Israel, Shema Israel. Todos juntos? Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Amém. Uma palavra poderosa, irmãos, até hoje celebrada entre aqueles que ainda aguardam o Messias. Mas é precioso para nós também que aguardamos a segunda vinda do Messias. Então, que nós
realmente, irmãos, ensinemos as nossas crianças, influenciemos aqueles que estão sob nossos cuidados a adorarem a Deus, a temerem o único Senhor, a saberem quem é o Senhor do caminho, que dá o caminho da salvação. Os judeus até hoje praticam essa palavra que lemos hoje. Sempre que entramos numa casa judia ou um local em que o judeu é proprietário, tem a mezuzá, é a palavra escrita no umbral da casa, na porta. Então, é um pouco literal isso, mas mostra o cuidado que o povo da promessa tem com a palavra de Deus. Nós, como povo da nova aliança, temos que ter pelo menos igual cuidado. Então, se queremos influenciar nosso país, irmãos, devemos influenciar as vidas que estão ao nosso redor. Comecemos com nossa família, com nossas crianças, nossos filhos. Então, enquanto são pequenos, ensinemos a eles a palavra do Senhor. Se recebemos a palavra em idade avançada, não tem problema. Levemos a palavra também, vivenciando essa palavra, para podermos, através de nossa vida, darmos exemplo do poder que a palavra de Deus tem em transformação de vidas. E é justamente esse o nosso segundo ponto. Se nós queremos mudar nossa nação, irmãos, que nós redescubramos a palavra de Deus em nossas vidas. Nós lemos com bastante surpresa que, para o povo de Deus, a palavra de Deus ficou perdida durante não se sabe quantos anos. Fato é, quando o sumo sacerdote encontrou aquele livro, ele ficou surpreso e achou que era importantíssimo que o rei ficasse ciente do que estava escrito naquele livro. Ele então entrega ao oficial do rei. O oficial do rei talvez não tivesse entendido a gravidade, a importância daquele documento. Então ele relata para o rei, quando temos aqui no versículo 9 do texto de hoje. Então o escrivão Safã veio ter com o rei, deu relatório e falou tudo aquilo que havia acontecido. Daí, versículo seguinte, relatou mais o escrivão. O sacerdote Hilquias me entregou um livro. Não o livro da lei, me entregou um livro. Ele não entendeu a importância daquilo. Ele leu esse livro para o rei. E se estamos falando da Torá, se estamos falando do Pentateuco, dos 5 primeiros livros da Bíblia, deve ter ficado um bom tempo lendo. Não sei os irmãos que já tiveram experiência de fazer a leitura da palavra de Deus, ler um livro da Bíblia numa tacada só leva um tempinho. E ler Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômios. Então, levou um certo tempo. O fato é, ele leu o livro da lei do Senhor para o rei, e o rei entendeu. Sabemos seguramente que ele ouviu as palavras de Deuteronômio, porque em Deuteronômio 28 tem uma grande seção que fala sobre as bênçãos e as maldições. E só para ilustrar para os irmãos, coloco aqui capítulo 28, versículo 1 e depois versículo 15. Peço para os irmãos fazerem a leitura. E versículo 15. Daí tem a lista de bênçãos antes e maldições depois. Então, com certeza ele ouviu essa palavra e ficou atento. Com certeza ele ouviu o que foi lido diante dele e ele prestou bastante atenção. Então, irmãos, a palavra de Deus tem esse poder de nos chamar a atenção, de nos admoestar, de nos redirecionar a vida. Que nós compreendamos o valor da palavra de Deus e assim que apliquemos ela para as nossas vidas, que vivamos a palavra de Deus.
Isso é importante para o povo de Deus, que nós vivamos a palavra de Deus. Não basta, irmãos, nós falarmos glória, glória, aleluia, que o Senhor reine, e nossa vida não mostra o reino de Deus sobre nós. Vejam a importância da influência. Nós influenciamos os outros com nossas palavras, mas influenciamos também com o nosso próprio viver. Então, se nós cremos na palavra de Deus, se nós vivenciamos essa palavra, temos que aplicar ela primeiramente para a nossa vida. Se nosso Senhor Jesus diz para que amemos o nosso inimigo, nós não podemos dizer que somos crentes em Deus se nós não aplicamos essa palavra para nós mesmos. E que palavra difícil é essa? Amar a Deus acima de todas as coisas parece fácil, amar ao próximo como a ti mesmo. Aí já muda de figura. Mas é isso que a palavra de Deus nos pede. Então, se nós queremos influenciar a nossa nação, nós temos que reconhecer a influência que a palavra de Deus tem que ter em nossa vida. Nós temos que vivenciar essa palavra, respirar a palavra de Deus. Então, que nós redescobramos o papel da palavra de Deus para nossas vidas. E sabemos muito bem que a palavra de Deus, como está escrito em Hebreus, capítulo 4, versículo 12, porque a palavra de Deus, peço para os irmãos lermos todos juntos, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. Eis a utilidade da palavra de Deus. Se nós redescobrimos o papel dessa palavra, o valor dessa palavra em nossas vidas, nós naturalmente teremos uma mudança em nossas vidas. E daí eu coloco para os irmãos: querem ver mudança em suas vidas? Redescubram o papel da palavra de Deus. Não existe nenhum avivamento na história da igreja que tenha acontecido sem que o povo tenha primeiro orado a Deus, se quebrantado diante do Senhor e sentido um ressurgir do amor de Deus em suas vidas, e particularmente de um amor do povo de Deus pela palavra dele. Então, irmãos, isso que nós vemos com a vida de Josias. Mas ele tem ainda uma lição para nos ensinar com relação à palavra de Deus, com relação a como mudarmos a nossa nação. Qual a resposta que nós temos que dar diante dessa palavra? Então, se nós influenciamos aqueles que estão ao nosso redor, se nós devemos redescobrir o papel da palavra de Deus em nossas vidas, como que respondemos a essa palavra? E esse é o terceiro ponto. Respondemos a palavra de Deus com quebrantamento, humildade e fé. Então, vejamos aqui como o rei Josias se portou diante da palavra de Deus. Ao ouvir a leitura da palavra de Deus, versículo 11, ele rasgou suas vestes. Então, primeiramente, ele ouviu a palavra de Deus e reconheceu: meu Deus do céu, o que nós estamos fazendo? Ele sabia a história dos reis, ele sabia o que o seu avô havia feito, sabia o que o seu pai em 2 anos não realizou, sabia que o povo de Deus estava afastado da palavra, não estava praticando o culto corretamente a Deus, estavam adorando outros deuses, estavam se desviando, tropeçando. Por isso, ao ouvir a leitura do livro da lei, o rei Josias ficou compungido, ficou quebrantado pelas consequências que o pecado causaria certamente ao seu povo. Ele ficou como que desesperado. Meu Deus do céu, o que nós fizemos? Como que pudemos tratar nosso Deus dessa maneira? Então, quebrantamento, irmãos. A palavra de Deus nos fala e nos diz que quando nós desviamos, devemos buscar reconciliação com Deus. Durante a semana, nós temos meditado no momento devocional da igreja, a leitura comum que fazemos com todos os irmãos, no livro de Levítico. E, lógico, somos povo da nova aliança. A questão de todos aqueles
sacrifícios sendo entregues no templo não dizem muita coisa diretamente para nós, mas nos falam sobre a postura que temos que ter com relação à adoração a Deus e ao pecado. E isso ainda é muito vivo nessa lei que era voltada para os levitas, e isso é eficaz para nos ensinar, nos instruir. Então, nós vimos durante essa semana que o pecado causava uma mácula na terra, de tal maneira que era necessário o sacrifício substitutivo para que a terra fosse limpa. Dependendo de quem havia pecado, o sacrifício pela expiação do pecado involuntário tinha um grau maior ou menor. Não é pecadinho, pecadão, mas a responsabilidade maior ou menor com relação ao pecado. Então, um membro comum ou um líder tribal, um líder das tribos de Israel, cometeu um pecado, tinha que haver a limpeza do pátio do tabernáculo. Alguém que era alguma coisa que acontecia entre a congregação do povo ou do sumo sacerdote, tinha que haver a limpeza, o sacrifício espargido dentro do lugar santo, o local onde apenas os sacerdotes entravam. E uma vez por ano, o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos para entregar o sacrifício, a espargir pelo pecado acumulado de todo Israel ao longo do ano. Então, irmãos, vejamos como o pecado afeta o próprio viver do povo de Deus. Josias reconheceu que eles não estavam agindo de acordo com a palavra de Deus. Ele reconheceu que não estavam nem sequer entregando o culto a Deus como ele havia prescrito. E esse é um princípio, irmãos, que nós adoramos a Deus conforme Ele nos estabelece, conforme a sua palavra. No Antigo Testamento, literalmente. No Novo Testamento, interpretamos sua palavra para vermos como Ele se agrada com relação à adoração. Mas Josias, ouvindo a palavra de Deus, sabendo que eles não estavam seguindo aquilo lá, rasga suas vestes, se quebranta. Então, ele busca orientação. Ele manda seus servos buscarem profeta de Deus para que possa revelar a eles o que deveriam fazer. E assim, eles encontram Hulda, a profetisa, e têm a orientação sobre o que deveriam realizar. Ele busca orientação. Ele humildemente se coloca diante da palavra. Nós também, irmãos, quando a palavra de Deus nos fala ao coração, quando temos a alerta da palavra de que devemos mudar alguma coisa em nossas vidas, não fiquemos com o coração duro e falarmos, não preciso disso. Que tenhamos humildade e reconheçamos, eu preciso do Senhor. Muda a minha vida, Pai, porque eu quero a sua presença na minha vida. Então, o rei Josias, ele teve o quebrantamento do coração, ele se portou de maneira humilde e então ele creu na palavra. Ouvindo aquele livro, ele já havia percebido que eram palavras de Deus. A profetisa confirma que tudo aquilo que estava escrito lá com relação aos juízos seria realizado no meio do povo, porque eles haviam pecado grandemente. Mas, porque o rei havia se compungido, se arrependido, Deus haveria de poupar aquela geração. Deus haveria de poupar Judá durante o tempo de vida do rei Josias. E assim, nós também, irmãos, quando ouvimos a palavra, devemos recebê-la com quebrantamento, devemos recebê-la com humildade, devemos recebê-la com fé. Crermos que nosso Deus é vivo, crermos que nosso Deus atua e Ele age no meio do seu povo. Ele age no nosso meio, irmãos. Então, se vivemos de acordo com a palavra dele, se buscamos a sua presença, Ele certamente estará no nosso meio. Então, irmãos, fomos talvez um pouco céleres na palavra de hoje, mas que tenhamos essa consciência. Queremos influenciar nossa nação, nós começamos reconhecendo o impacto que temos na vida daqueles ao nosso redor. Nós impactamos vidas, sim,
impactamos aqueles que vivem conosco, impactamos aqueles que têm contato com a nossa vida. Reconheçamos, existe essa troca. Então, que nós reconheçamos o impacto que a palavra de Deus tem em nossa vida. Queremos mudar nossa nação, temos que viver pela palavra de Deus. Não apenas anunciá-la como se fosse uma palavra estranha, mas vivê-la, vivenciá-la a cada instante. E como que nós vivemos a palavra de Deus? Vivemos ela quando nós estamos com quebrantamento em nossas vidas, quando estamos com humildade diante do Senhor, quando vivemos com fé, através da fé e por meio dela. Então, irmãos, queremos mudar nosso país? Façamos isso. Impactemos aqueles que estão ao nosso redor. Reconheçamos a palavra de Deus. Quebrantamento, humildade e fé. E voltemos ao início. É assim, influenciando cada pessoa ao nosso redor, pela palavra de Deus, ganharemos a nossa nação. Oremos.